Olá, eu sou Jonathan Oliveira da DH Arqueria Primitiva e essa é a primeira parte de uma série de 2 vídeos onde será mostrado o processo completo de confecção de um arco recurvo em madeira. Em meu vídeo anterior foi mostrado como processar e armazenar a madeira para secagem. Passado o tempo de secagem, temos o esteve pronto para transformá-lo em arco. Bom, então pessoal, eu tenho aqui a esteve pronta para ser trabalhada no backing, nas costas do arco. As costas do arco é a parte que fica voltada para o alvo no momento do disparo. E quando eu faço um arco tradicional, sem fazer colagem de nenhum material no backing, eu preciso respeitar os anéis de crescimento da madeira. Então eu vou mostrar aqui o que são esses anéis de crescimento. Vocês vão ver que essa madeira tem como se fossem seções transversais. Essas seções são os anéis, né, de crescimento. Então eu preciso seguir um anel desse de crescimento ao longo de toda a lasca, né, a esteve, para mim conseguir ter um arco de sucesso aí no final. Em alguns vídeos anteriores eu dizia para não mexer nessa parte aqui das costas do arco, a parte onde fica colada a casca da árvore, né. Eu recomendava só você tirar a casca da árvore e não mexer, apenas passar uma lixa. Por quê? Porque assim você tem certeza de que você está seguindo um anel de crescimento, né, ao longo de todo o arco. Você pode estar fazendo isso, até para quem está começando, né, a construção de arco eu recomendo, porque assim você tem certeza de que você está seguindo o anel de crescimento, né, da madeira. Mas se você quiser ter um arco mais durável, mais potente, o ideal é você tirar esses dois primeiros anéis de crescimento aqui da madeira. O primeiro anel e o segundo aqui. Então a gente vai tentar tirar. Então a gente tem aqui o primeiro e o segundo anel. A gente vai retirar esses dois anéis de crescimento para usar só essa parte aqui da madeira, que é a parte melhor da madeira. Então essa parte aqui, que é uma madeira mais macia, ela acaba fazendo com que o arco perca um pouco de eficiência. Então a gente vai usar só essa parte aqui. Então para você que está começando, você pode deixar esses dois primeiros anéis e fazer o arco, né, sendo essa parte aqui as costas do arco. Agora se você quiser tentar, né, fazer um arco um pouco mais potente, quiser tentar fazer esse método que eu vou utilizar, você pode seguir aí o vídeo e tentar tirar esses dois primeiros anéis aqui. Assim você vai trabalhar somente com essa parte aqui da madeira, que é uma madeira melhor, uma madeira mais densa, e o seu arco vai ser mais eficiente. Então aqui pessoal, olhando na lateral da lasca, né, da esteve, a gente consegue ver também esses anéis de crescimento. Então aqui tem a divisão do primeiro e a divisão do segundo. A gente vai tirar esses dois primeiros anéis e trabalhar somente com essa parte aqui da madeira. Uma parte mais densa vai dar o melhor resultado aí no nosso arco. Então eu tenho que tirar ao longo de todo o arco, eu tenho que tirar esse primeiro anel de crescimento aqui. O primeiro e o segundo. Então eu vou trabalhar com a draw para tirar essas camadas. Vou tirar uma de cada vez. Então pessoal, aqui um pouco mais perto para vocês terem uma noção de como é. Quando eu chegar na camada inferior, eu vou começar a retirar, né, essa camada de cima. Quando eu chegar na camada inferior, no próximo anel, vai ter uma mudança de coloração um pouco mais escura. Então aqui ó, vocês já podem perceber que eu já estou no próximo anel. Aqui eu já retirei, né, aqui já tinha retirado o primeiro anel, então esse daqui já é o segundo anel, então esse é o último que eu vou tirar. Então aqui eu tenho que tomar bastante cuidado para não violar essa camada de baixo. Se eu violar ela, se eu estou retirando aqui, de repente eu faço um corte muito fundo
que eu passo ela, eu percebo uma outra mudança de coloração, quer dizer que eu cortei ela mais do que eu devia. Então eu vou ter que retirar ela toda também. Então aqui eu tenho que tomar bastante cuidado para mim não retirar essa camada de baixo, que é essa parte de baixo é que vai ser as costas do meu arco, né? Vai ser o backing do meu arco. Então aqui, ó, vocês percebem que tem a divisão aqui entre um anel e outro, né? Entre uma camada e outra. Aqui eu já retirei e agora eu vou retirar aqui. Pessoal, aqui nessa madeira, eu estou construindo um arco, ele tem um nó, né? Apresenta um nó aqui na região do beck. E eu não posso simplesmente cortar esse nó, né, com a draw aqui, cortar ele reto, né, passar a draw e cortar ele reto ou com a machadinha. Tem que tomar cuidado, eu tenho que circular, tem que tirar a madeira aqui em volta do nó circulando, né? E ele, para não ter cuidado, não ter o problema de eu violar a camada inferior. Porque aqui nessa região é muito fácil, se eu cortar ele reto eu vou estar violando a camada inferior. Então eu já teria que tirar toda a outra camada inferior. Então o que eu faço? Eu tenho que tirar toda a madeira aqui bem devagar com a draw e com uma faca menor. Também eu vou tirando bem com cuidado. Então para esse vídeo não ficar muito longo, eu pulei essa parte. E eu fiz o vídeo separado, né, tirando essa parte aqui, circulando, contornando a madeira do nó, né, tirando a madeira em volta do nó. Então o vídeo está separado aí no canal, quem quiser ver se você, quando você estiver fazendo o seu arco, né, você encontrar um nó como esse. Os nó menores, como esse daqui, ó, bem pequenininho, não tem problema. Agora, quando é um nó grande, você tem que fazer esse método, tem que circular, contornar a madeira, tirando a madeira bem devagarzinho em volta, para você não ter problema de violar a camada inferior. Então se você encontrar um nó desse na sua madeira, né, na madeira que você estiver fazendo o arco, dá uma olhadinha aí no canal, você vai encontrar o vídeo aí, contornando a madeira, contornando o nó da madeira para arco. Dá uma olhadinha aí que você vai achar, você pode seguir os passos desse vídeo. Pessoal, só uma coisa para deixar bem claro que esse método que está nesse vídeo separado aí, você só vai fazer se você encontrar esse nó nas costas do arco, tá? Se for o nó, quando você estiver tirando madeira na barriga do arco e tiver nó, não tem problema, pode cortar que não vai ter problema. O problema é se você for retirar, né, esses primeiros anéis de crescimento da madeira nas costas e tiver um nó, aí você tem que usar esse método que está nesse vídeo separado. Se não, se for na barriga do arco não tem problema, pode cortar normal. Bom, então depois de tirar aqui as primeiras camadas da madeira, próximo passo eu vou começar a moldar o arco aqui então na lasca. O primeiro passo então para isso é definir a área da empunhadura. Para isso eu vou marcar o meio da minha lasca, né, vou medir ela, dividir por 2 e marcar o meio. Aqui vai ser a região da empunhadura. A empunhadura ela fica no meio do arco, mas não exatamente no meio. Ela tem que ficar um pouco para baixo, né, um pouco abaixo da metade, porque a lâmina superior do arco é um pouquinho maior do que a inferior. Então eu marcando aqui a metade, eu vou definir a área da minha empunhadura. Então eu quero a minha empunhadura com 10 centímetros de comprimento. Isso aí fica a seu critério, tá? Você pode deixar maior, pode deixar menor. Eu gosto de deixar a minha empunhadura com 10 centímetros. Então eu vou marcar, vou medir aqui, então 10 centímetros de comprimento. Vou colocar os 5 aqui no meio. Assim a minha empunhadura vai ficar no meio da stave, né, no meio da lasca. Eu quero que a minha empunhadura fique um pouco
para baixo. Então eu vou jogar 1 centímetro para baixo, né? 1 centímetro já é o suficiente, e vou fazer a marcação aqui no 0 e no 10. Então eu tenho uma empunhadura aqui de 10 centímetros, né? A área da empunhadura de 10 centímetros, só que ela está 1 centímetro para baixo da minha lâmina, do meu arco. Agora eu vou fazer o desenho da empunhadura aqui nessa região. Bom, para isso eu vou medir a largura total da minha lasca, 7 centímetros, e vou dividir no meio, 3,5 centímetros. Então aqui, né, é o meio da minha lasca. Vou traçar uma linha nessa região aqui do meio. E agora eu vou jogar 1 centímetro para cada lado, para que a minha empunhadura tenha 1 centímetro de largura. Então 1 centímetro para cada lado. Eu vou traçar novamente uma linha aqui nessa região. Certo? Então aqui será a área da minha empunhadura. Certo? Aqui então eu vou medir mais 2 centímetros para baixo e 2 para cima. Vou traçar uma linha novamente. E aqui eu vou fazer um desenho, não precisa ser uma linha reta, pode ser, né, feito à mão mesmo. Traçar uma linha aqui para fora, daqui do final, né, do desenho da empunhadura até essa linha que você traçou agora, 2 centímetros. Então isso aqui vai ser mais ou menos o desenho da sua empunhadura, certo? Essa vai ser a área da sua empunhadura. Próximo passo, agora eu vou traçar uma linha em toda a lasca, seguindo essa linha aqui da metade dela, certo? Vou traçar uma linha em toda a lasca na metade dela. Essa linha não precisa você usar uma régua, não precisa fazer ela perfeita não, você vai só mais ou menos seguindo essa linha que você já traçou ali na empunhadura. Só para definir mais ou menos o meio das lâminas do arco. Quanto à altura do arco, pessoal, eu recomendo que vocês façam um arco da altura de vocês. Se vocês tiverem 1,70 m, façam um arco com 1,70 m ou até 1,80 m, até maior, se for possível. Quanto mais próximo da altura da pessoa, né, que o arco for, menores são as chances do arco se quebrar, porque ele vai sofrer menos tensão. Agora eu vou definir a largura da lâmina. Eu vou deixar a largura da lâmina com 3 centímetros. Então eu vou colocar aqui no 1,5 para cada lado. 3 centímetros. E agora eu vou traçar essa linha novamente aqui em todo o arco. Isso não precisa ser exato, tá, pessoal? Só para você se basear e seguir mais ou menos aí um desenho para você ir tirando madeira agora para frente e ter mais ou menos uma base de como vai ficar o seu arco. O próximo passo agora então é trabalhar com a machadinha, retirando essa madeira lateral e deixar mais ou menos o arco aí no seu formato final. Depois então de trabalhar com a machadinha, eu vou trabalhar o resto aqui com a draw para chegar
até essa marca que foi feita da largura total da lâmina. Bom, depois que eu fiz essa primeira retirada de madeira, né, mais grossa aqui com a machadinha, antes de começar a trabalhar com a draw, eu vou definir então já a minha empunhadura. Então aqui tem o desenho da empunhadura, aquele primeiro desenho que a gente fez. Aí eu preciso retirar essa parte aqui da madeira, né, a área onde vai ser a minha empunhadura. Bom, como que eu vou fazer isso? Então eu vou fazer pequenos cortes usando um serrote, pequenos cortes transversais aqui nessa área da empunhadura. Vou fazer o primeiro corte aqui no meio, o corte mais fundo, e conforme eu for chegando na extremidade da empunhadura eu vou deixando esses cortes mais rasos. Depois fica fácil de tirar, né, essa madeira dessa região aqui da empunhadura. Então eu vou começar aqui com o serrote, eu vou fazer um corte aqui no meio. Fazer o corte até chegar nessa linha. Vou fazendo outros cortes, né, até chegar na extremidade da empunhadura. Conforme eu for chegando mais próximo à extremidade, eu vou deixando esses cortes mais rasos. Depois de feitos os cortes, eu posso usar a própria draw para retirar então essa madeira aqui. Bom, então depois de fazer essa pré-moldagem na empunhadura, a gente vai começar a trabalhar nas lâminas novamente, utilizando a draw, retirando madeira aos poucos. A empunhadura a gente deixa mais para o final para moldar ela, mais parte de acabamento. A gente vai deixar para o final para trabalhar com a grosa, dar a forma final. Então agora a gente vai trabalhar retirando madeira da barriga do arco, mas isso vai ficar para a segunda parte do vídeo.